vencendo os destruidores de sonhos. Feche os teus olhos. Peça para Deus usar a minha vida para falar ao teu coração nesta noite. Pai, graças nós te damos, Deus, pela tua palavra. Graças nós te damos, Senhor, porque coisas extraordinárias o Senhor está fazendo no nosso meio. E agora, Pai, eu peço, Senhor, flua através dos meus lábios de uma maneira extraordinária. E que esta palavra, Pai querido eterno, possa penetrar no mais profundo de cada coração. E que todos sejam profundamente tocados. E que tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para produzir em nós, meu Pai querido eterno, venha germinar, crescer e frutificar para a nossa bênção, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, o Senhor Jesus, Ele quer que cada um de nós, eu, você, cada um de nós, vivamos de uma maneira que nós venhamos realizar os sonhos dEle para a nossa vida, mas também vivamos de uma maneira que nós possamos permitir que Ele realize os nossos sonhos. O nosso Deus, Ele é o maior interessado que eu e você vivamos os sonhos deles e possamos realizar os nossos sonhos. Aqueles sonhos que estão alinhados com a palavra, aqueles sonhos que são aprovados pelos princípios da palavra de Deus. Estes sonhos, o Senhor Deus, Ele tem prazer em te levar a realizar e conquistar os teus sonhos. É muito importante que você tenha esta clareza. É muito importante que você compreenda que Deus quer que você realize os teus sonhos e que o próprio Deus tem sonhos para realizar na tua vida. Diga assim comigo assim: eu vou viver os sonhos de Deus e os meus sonhos em nome de Jesus. Mas, amado, a gente precisa entender que como tudo que é bom, nós não podemos ser iludidos e nem enganados. Porque tudo que é bom que se conquista, seja a vida ou o nosso adversário, em algum momento vai tentar colocar um obstáculo e uma barreira. Isso é algo natural. Veja que quando Jesus se batiza, batizado ali por João Batista, Satanás percebeu que Jesus ia começar o seu ministério, porque ele tinha 30 anos e ele estava ali cumprindo, já estabelecendo para nós um sacramento, o batismo nas águas. E naquele mesmo instante, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a vida de Jesus, e Satanás presenciou tudo isso. Jesus sendo batizado e sendo cheio do Espírito de Deus. O que Satanás faz? Tenta dissuadir Jesus do seu propósito e dos sonhos de Deus para a vinda de Jesus a essa terra. Aonde acontece o quê? As tentações de Cristo. Então, amado, se o nosso adversário, o nosso inimigo tentou dissuadir o próprio Cristo dos sonhos de Deus para a vida dele, nós precisamos estar preparados para quando o inimigo tentar diretamente, ou através de situações, ou através de pessoas, nos dissuadir dos sonhos que Deus tem para a nossa vida e dos sonhos que Deus plantou no nosso coração para nós mesmos. Porque somente quando nós reconhecemos quais são os obstáculos, nós podemos nos preparar para vencer. Quando a gente está na escola e chega o período de prova, qual é a pergunta que os professores mais ouvem? Professor, que vai cair na prova, não é? E por que os alunos fazem essa pergunta? Porque eles querem estudar a matéria certa
para estar melhor preparado para tirar uma boa nota. Quando nós sabemos exatamente, querido, o que enfrentaremos, nós podemos nos preparar melhor para obter a vitória que o Senhor tem para a nossa vida. E nesta noite, o Senhor quer nos preparar. Porque nada e nem ninguém vai destruir os sonhos que Deus tem para a tua vida. Os sonhos que Deus tem para a tua vida. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual, seja no ministério que Deus tem para a tua vida, nenhum destruidor de sonhos vai te parar, nenhum destruidor de sonhos vai te impedir de viver os sonhos de Deus para a tua vida. Porém, nós precisamos saber identificar, e existem algumas áreas, querido, que a gente não observa. Geralmente a gente espera Satanás aparecer com chifre, rabo, soltando fogo pelas orelhas, mas não é assim que ele se apresenta. Ele fica procurando brechas ao nosso entorno, para ver situações e pessoas que ele possa usar para ser destruidor dos nossos sonhos. E hoje eu quero falar em 5 áreas que o Senhor colocou no meu coração, que se você souber identificar, você não será alvo dos destruidores do sonho. Pelo contrário, você vencerá esta situação. Porque muitas vezes, querido, as pessoas são até bem intencionadas. Você verá isso durante a mensagem. Às vezes as pessoas não estão querendo mal, mas estão sendo de alguma forma instrumento do inimigo para tentar impedir o sonho na sua vida. O primeiro lugar aonde o inimigo age, fazendo que se levante destruidores de sonhos, são no meio dos amigos. No meio dos amigos. No meio dos amigos. Veja que o Salmo 1, no verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que não se detém no meio dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Outras traduções dizem escarnecedores. A gente só senta numa roda, amados, de amigos. Ninguém senta numa roda de inimigos. A gente só senta numa roda de amigos. Mas muitas vezes, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um propósito, e a gente coloca isso no meio de amigos, se levantam pessoas negativas em relação aos nossos sonhos. Hoje nós tivemos o retorno do Projeto Lucas. O Ricardo, eu e a Nilza sabemos quantas palavras negativas nós ouvimos. Não vai dar certo. Vocês não vão conseguir. Não vai ter liberação. Não vai ter liberação. Sempre, e não eram pessoas maldosas não, mas é pessoa que não está vivendo o sonho, então não consegue compreender o sonho, e na pouca visão em relação ao sonho, libera palavras negativas. Não seja atraído pela negatividade de amigos, não seja atraído pelo pessimismo de amigos, não seja atraído por aqueles que não têm o propósito de Deus como prioridade na sua vida. Como prioridade na sua vida. Como prioridade. Como prioridade. Porque eles não entenderão os teus sonhos. Porque eles não compreenderão
que os seus sonhos estão alinhados com a palavra de Deus. Meses atrás, um casal de jovens compartilhou conosco: pastor, nós vamos nos casar e nós vamos nos casar em santidade. E aí compartilharam o quanto ouviram de zombaria de colegas e de pessoas, porque sonharam ir para o matrimônio em santidade, separando-se um para o outro. É um sonho que eles tinham alinhado com a palavra de Deus, mas que os amigos, os colegas de trabalho, de faculdade não compreendiam. Quantas vezes você diz: olha, eu vou para a casa de Deus, eu vou servir no ministério, olha, eu vou estudar para poder fazer isso na casa de Deus, e alguém vai dizer: não, você tem que estudar só para ganhar dinheiro, é só para isso, só para aquilo, mas não entende o teu sonho em relação ao propósito de Deus, e vão escarnecer, vão zombar, e vão dizer palavras negativas. Então, não compartilhe os teus sonhos com os ímpios, não compartilhe os teus sonhos com quem não tem o coração em Deus, não compartilhe os teus sonhos com os maldizentes. Existe pessoa que é característica dela, já está no DNA, ela fala mal de tudo e de todos, a Bíblia chama de maldizente. Esta pessoa vai falar mal do seu sonho, vai falar mal do teu sonho. São pessoas maldizentes, são pessoas que não conseguem enxergar o sucesso do outro, a bênção do outro, a vitória do outro. A bênção do outro sempre tem um vírgula a mais. Ah, olha, o Ricardo com a Nils organizaram o projeto Lucas, até foi bom, mas sempre tem um comentário negativo. Ah, o pastor e a pastora, olha, eles têm administrado a igreja de uma maneira abençoada. Veja, a nossa igreja agora tem um estacionamento abençoado, temos uma quadra para nos divertir, para fazer evangelismo com esporte, fizeram som novo, transmissão, projeção, mas foge, meu amado, de quem sempre tem uma vírgula a mais, porque vai ter uma vírgula a mais em relação ao teu sonho. É gente que não consegue aceitar o sucesso do outro, a bênção do outro, a vitória do outro. É gente de caráter duvidoso. E gente de caráter duvidoso é ímpio. E ímpio, você não deve se deter na roda deles. Não deve. Veja que existe uma ordem de progressão da destruição do sonho. Primeiro você se aproxima deles, depois você senta com eles, depois eles destroem o teu sonho. Qual que é o melhor caminho? É nem se assentar com eles. Percebeu alguém que é maldizente? Nunca se iluda, querido. Eu aprendi esse princípio com meu pai. Desde criança, meu pai me ensinou: quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Quem critica o sonho dos outros, quando você vê alguém chegar assim: ah, você viu fulano, disse que vai comprar um carro, até parece. Quem já viu alguém assim? Levanta a mão. É triste, mas existe, né? Se a pessoa, meu amado, zomba do sonho dos outros, vai zombar do teu sonho também. E vai tentar destruir o teu sonho, porque a pessoa não realiza, e ao invés de se esforçar para realizar, ela prefere impedir que você realize. Então, fuja. Precisamos estar compartilhando os nossos sonhos somente com quem tem atitudes santificadas e positivas. Precisamos nos aproximar de pessoas que vão nos ajudar e nos esforçar, porque a palavra diz: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Meu amado, tenha ao teu lado amigos que te esforçam para você realizar os teus sonhos, mas fuja daqueles que querem te desanimar, fuja daqueles que querem diminuir a sua capacidade, fuja daqueles que querem limitar a ação de Deus na tua vida. A ação de Deus na tua vida. Fuja de pessoas que têm falas como: ah, você é um sonhador mesmo, mas de maneira pejorativa.
não como um elogio. Fuja de pessoas que têm fala como: ah, você viaja na maionese, até parece. Ou pessoas: ah, tá, você vai fazer isso, eu vou morar em Marte. Fuja. Fuja. Porque os sonhos que Deus planta no teu coração serão realizados um a um. Quando Daniel chega no palácio do rei da Babilônia e toma a decisão de não se misturar nos manjares do rei, os outros colegas todos foram. Eu tenho certeza que na roda deles tinha comentários acerca de Daniel. Olha lá, olha o Daniel. Em vez de aproveitar tudo isso que o rei está nos dando, está lá com essa bobeira de jejum aí. Só que Daniel foi colocado depois como líder de todos eles e de toda a nação. Então, meu amado, não permita que amizades destruam teus sonhos. Não permita. Não permita. Não permita. Uma outra forma, um outro lugar aonde às vezes o inimigo levanta destruidores de sonhos, pode ser surpresa para alguns, mas é no meio da família. Quando nós olhamos o exemplo de José, José recebeu de Deus sonhos, que ele alimentaria uma nação, que ele teria uma posição de governo e domínio. E ele então vê os seus irmãos apelidarem ele de grande sonhador, mas de maneira pejorativa. Como José não foi habilidoso em escolher a hora e o momento de compartilhar os teus sonhos, às vezes até por uma inocência de coração, eu creio. Os sonhos de José colocaram ele em apuro. Seus irmãos então decidem matar ele. O mais bonzinho entre eles teve uma grande ideia e falou o quê? Por que em vez de matar, a gente não vende ele como escravo e ainda faz um dinheirinho? Às vezes, querido, mesmo no âmbito da família, você tem que identificar se alguém está sendo instrumento para destruir os teus sonhos. Quando Deus te dá um sonho, você precisa ter cuidado com quem você compartilha. Você precisa compartilhar com familiares que você sabe que serão parte da solução e da conquista, e não que vão criar problemas e obstáculos, mas sim que serão instrumentos de Deus para te ajudar a realizar os sonhos. Quando eu era garoto, aos 13 anos de idade, eu tive um sonho, e eu me vi embarcando com malas para um país que tinha a bandeira azul, branca e vermelha. E inocentemente, queridos, eu compartilhei com um tio meu. E ele virou para mim e falou assim: azul, branco e vermelho é Estados Unidos, França, Inglaterra. Foi os 3 que ele lembrou, não. E ele falou: você vai fazer o quê, cara? Teu pai é metalúrgico, tua mãe é missionária. Você vai roubar para ir para um país desse? Aquele dia eu aprendi que nem sempre vínculo sanguíneo quer dizer apoio aos nossos sonhos. Eu não falei nada para o meu tio, mas os anos passaram. E 7 anos depois, eu fui fazer meu MBA em Londres. E eu falei para ele, lembra, tio?
que eu compartilhei contigo há 7 anos atrás. Deus me deu. Então, querido, esteja atento, não permita que no âmbito da família, pessoas se manifestem como destruidores de sonhos. Às vezes na família, mesmo sem maldade, a família não quer te ver crescer. Porque às vezes tem medo que se você crescer, você vai abandoná-los. Quantos pais tolamente podam seus filhos, podam os sonhos dos seus filhos. Podam os sonhos dos seus filhos, para poder manter um controle e um domínio sobre os filhos. Às vezes no âmbito da família, também faz com que se tenha uma relação de dependência e de controle. Então, às vezes, os pais sabotam os sonhos dos filhos para poder manter uma dependência dos filhos em relação a eles. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque quando eu tinha 17 anos de idade, foi até uma surpresa para eles, porque eu prestei para a faculdade de Direito em Osasco, onde eu morava, porque era o sonho da minha mãe. Mas eu me inscrevi em secreto no vestibular de engenharia, que era o meu sonho. E até a segunda fase lá da universidade caiu no dia do meu aniversário, que é 26 de janeiro. E a minha mãe fez uma festa surpresa para mim. Quem teve uma surpresa foi ela, porque eu fui fazer a prova em Campinas, e o povo foi tudo para minha casa fazer a festa e eu não cheguei, né? Quando eu cheguei da prova, o povo estava indo embora com um pedaço de bolo para casa, docinho, e eu não estava lá, porque eu fui fazer a prova. E eu cheguei então e falei para os meus pais, falei, olha, eu vou fazer a faculdade de engenharia, eu já trabalhava, eu me mantinha, mesmo com 17 anos, e eu falei para eles, eu vou morar numa república, a partir do mês que vem, eu não moro mais aqui com vocês. A minha mãe chorou muito, o meu pai sentiu um baque, e depois eles me explicaram por quê. Porque tanto o meu pai saiu cedo de casa para estudar aos 14 anos, a minha mãe saiu de Itacambira, em Minas Gerais, para São Paulo aos 17 anos de idade. E ela falou, Jackson, chegou o momento da gente lançar a flecha, mas nós vamos te abençoar, filho. Quando foi para eu ir para o exterior, morar no exterior, eles me abençoaram, entendendo, amados, que a família tem que apoiar os sonhos e não ser um destruidor de sonhos. Por isso que a Bíblia diz, os filhos são flechas. Libera a bênção na vida dos teus filhos, pais, para eles viverem os sonhos de Deus para eles. Uma outra coisa que às vezes o inimigo usa a família, é porque inconscientemente alguém estabelece uma hierarquia de bênção dentro da família. E aí tem o irmão A, B e C, e por alguma razão se espera que o irmão A seja mais bem sucedido que o B e o C, e de repente o irmão C começa a se destacar, e aí há um boicote aos sonhos do irmão C, porque em algum momento se estabeleceu uma hierarquia de bênção. Veja, José era o filho predileto de Jacó, e mesmo assim, quando José conta o sonho dele para Jacó, seu pai, o que Jacó responde para ele? Então quer dizer que eu e a sua mãe estamos entre os feixes que vão se dobrar diante de você? Você está louco, menino? Porque na cabeça de Jacó, nunca que um dos filhos deles governaria sobre a vida dele. Meu amado, você que é pai, você que é mãe, deixa eu te falar uma coisa. A maior alegria que você pode ter na tua vida é ver teus filhos ir além do que você foi. Então abençoe eles. Permita que eles voem voos que você não voou. Permita que eles subam degraus que você não subiu. Permita que eles escalem montanhas que você não escalou.
Porque essa é a vontade de Deus para quem teme e ama o Senhor, é ver a bênção na vida dos filhos e dos filhos dos seus filhos. Então, meu amado, fique atento a qualquer manifestação de descrença, ou sentimento de possessão, ou tentativa de se criar um controle e uma dependência, que pode ser o inimigo usando alguém dentro da própria família para destruir os teus sonhos. A terceira forma que Deus colocou no meu coração para esta noite, que pode ser usado como um destruidor de sonhos, diga comigo assim: cansaço. Mais forte, cansaço. Meu amado, o cansaço é um grande destruidor de sonhos. E aqui não é só o cansaço físico. Às vezes, a gente cansa de lutar. Às vezes, a gente cansa de insistir. E às vezes o cansaço quer diminuir a nossa visão. Quando a sua força se exaure, você começa a se contentar com meio sonho. Você está no meio da caminhada da vitória, mas porque você teve que enfrentar uma luta mais forte naquele momento. Às vezes você imagina que aquele cansaço do momento é razão suficiente para você parar ali e não seguir até a vitória completa. Não, meu amado. Quando você está cansado, a solução para cansaço não é desistência. A solução para cansaço é descanso. E muitas vezes o inimigo usa o cansaço como um destruidor de sonho, colocando na nossa mente que a solução para o cansaço é a desistência, quando a solução para o cansaço é o descanso. Não permita que o inimigo use o cansaço de uma batalha para fazer você imaginar que ali é o teu ponto final. Não, meu amado, se ali fosse o teu ponto final, Jesus teria levado você para junto dele. Se você está aqui hoje, se você tem sido presenteado com a vida por Deus, é porque Deus tem muito para realizar na sua vida e através de você. Então aceite os sonhos de Deus e não permita que o cansaço destrua os teus sonhos. Jesus sabia, meu amado, que a gente podia cansar. Por isso que ele deixou escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu amado, você está com cansaço, corre para Jesus. Está sentindo fadigado, corre para Jesus. Está se sentindo desanimado, corre para Jesus e descansa nele. E renova as suas forças nele. Renova a sua energia nele, renova o seu propósito nele, renova os teus sonhos nele, mas não deixa o inimigo usar o cansaço como destruidor dos teus sonhos. Não deixe. Não deixe. E também não deixe o inimigo usar o cansaço para fazer você parar. Às vezes, amados, eu vejo algumas pessoas e converso com algumas pessoas que elas não pensam mais em fazer um gol na vida. Elas só querem mesmo é terminar o jogo. Elas só querem ir até o fim da partida. Não, meu amado. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, os nossos jovens teriam visão e os nossos velhos teriam sonho. Ainda que você esteja na maturidade da vida, Deus ainda tem sonho para realizar para você, querido. Então não permita, está se sentindo cansado? Descanse.
Deus, o próprio Deus, nos deu o exemplo. Ele criou a terra em 6 dias, no 7º descansou. Quem aqui entende que Deus não se cansa? Que na verdade Ele estava dando um exemplo para nós. Então, meu amado, se você tem visto o cansaço te levar a desistir de alguns sonhos, compreenda isso nessa noite. Jesus sabia que você podia cansar. Por isso Ele deixou uma promessa: venha a mim e eu vou te aliviar. Venha a mim e eu vou te aliviar. Venha a mim e eu vou te aliviar. Não permita, querido, que o inimigo use o cansaço para ser um destruidor dos teus sonhos. A quarta maneira que o inimigo tenta destruir os nossos sonhos é usando as falhas que a gente cometeu. Deixa eu contar um segredo para você. Olha bem para mim aqui. Você que está aí nos acompanhando na transmissão, cola os seus olhos na tela. Vou contar um segredo para você. Em algum momento você vai falhar. Ninguém acerta tudo toda hora. Ninguém acerta tudo toda hora, querido. Às vezes você vai fazer um negócio que não vai ser lucrativo como você imaginava. Às vezes você vai tentar realizar algo e não vai dar certo. Mas não permita que o diabo use uma falha pontual para destruir os teus sonhos. Faça da falha um aprendizado, faça da falha uma alavanca. Veja, a Bíblia tem isso para nós. Por que que a história de Sansão está na Bíblia, amados? Quer mais mau exemplo do que Sansão? Sansão recebeu sobre a vida dele um dom e uma unção que nem o próprio Cristo recebeu quando estava na terra. Ter a força de um exército, sozinho vencer milhares de homens. E ele fez tudo o que não devia de fazer com o dom e a unção que ele recebeu. Por que que isso está na Bíblia, querido? Por que que Deus fez questão de deixar a história de Sansão registrada na Bíblia? Para que eu e você aprendamos com a falha dele e não cometamos o mesmo erro. Quando Deus nos der uma unção e um dom, a gente use para o nosso bem e para o bem da causa de Deus e não para o nosso mal. Não deixe o inimigo, querido, usar uma falha pontual para destruir os teus sonhos. Não deixe. A caminhada do sonho, meu amado, não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Ela tem muito mais a ver com a constância do que com a velocidade. Ela tem muito mais a ver com a persistência do que com a velocidade. A caminhada do sonho tem muito mais a ver, meu amado, com a confiança de dar cada passo iluminado pela palavra de Deus do que a velocidade de chegar lá. Então não permita. Tem gente se martirizando, o Espírito Santo falou comigo, por uma falha que cometeu e ficou preso naquele ponto da história. Não, meu amado, hoje Deus quer te pegar e te arrancar de lá e te botar de volta no caminho dos teus sonhos. Não é porque você falhou uma vez que você vai falhar sempre. Não é porque algo não deu certo uma vez que você foi determinado a dar errado sempre. Não, meu amado. Não permita que o diabo use uma falha pontual para destruir os teus sonhos. Não permita. Não permita. Não permita. Às vezes, Deus está te ensinando a variar os métodos. Às vezes, Deus está te ensinando a tentar outro caminho mais fácil. Às vezes, Deus está te permitindo, meu amado, enxergar maneiras diferentes de realizar o sonho. Então não permita que o diabo use uma falha pontual para destruir os teus sonhos. Você falhou? Aprende com a falha. Não é o teu fim. Isso vale também para relacionamentos. Às vezes você falhou num relacionamento e aí você se fecha para sempre. Não, querido.
Não é porque num relacionamento você se feriu, que todo relacionamento vai ser para te ferir. Ore, apresente a Deus e Deus vai te presentear com a pessoa certa. Mas não se feche. A falha só destruirá seus sonhos, se você permitir. Mas você pode fazer dela uma alavanca para realizar os teus sonhos. É o que Jesus quer. Acredite, Deus é contigo. Deus é contigo. Ele prometeu: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é contigo, meu amado. Acredite também, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle de nada. E a quinta e última área de atuação dos destruidores de sonho que Deus colocou no meu coração para esta noite é o medo. O medo impediu, amados, que mais de 2 milhões de israelitas entrassem na terra prometida. Eles estavam na porta da terra prometida, mas 10 espias voltaram com medo, e o povo aceitou o medo, e o medo destruiu o sonho deles entrarem na terra prometida. E eles vaguearam por 37 anos, que não eram para ter vagueado no deserto, até que o último deles tombasse na areia do deserto. E com exceção de Josué e Calebe, nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque deram lugar ao medo. O medo destruiu o sonho da terra prometida. Lá em Números 13, essa história está muito bem narrada, você pode ver. Deus falou: vão e reconheçam a terra que eu vou dar para vocês. Os 10 voltaram dizendo: não podemos vencê-los, porque eles são mais fortes do que nós. Eles nos enxergam como gafanhotos. Meu amado, não permita o medo destruir os teus sonhos. É normal a gente sentir frio na barriga. É normal a gente tremer as pernas. Isso é normal. Mas não permita o medo que aprisiona, o medo que paralisa, o medo que te destrói os sonhos. Porque o inimigo, ele quer destruir os teus sonhos. A Bíblia diz: ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar os teus sonhos, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer roubar os teus sonhos. Mas em compensação, Jesus veio para dar vida e vida abundante, que inclui realização de sonhos. Deleita-te no Senhor, disse o salmista, e Ele concederá os desejos do teu coração. Está falando de sonhos. Está falando de sonhos, querido. Não permita. Também não confunda medo com prudência. Prudência é bom, medo é ruim. A prudência faz a gente evitar de entrar em riscos desnecessários. O medo nos paralisa de qualquer risco. Não confunda medo com prudência. Seja prudente, mas não seja medroso. Jesus, Ele nos ensina a sermos corajosos. Deus, quando chamou Josué, disse para ele: esforça-te e tenha bom ânimo. A Bíblia, amados, uma das expressões que mais está presente na Bíblia é: não temas. Porque Deus sabia
que a gente teria uma tendência a temer. A gente teria uma tendência a ceder ao medo. Por isso aparece tanto, não temas. Hoje Deus está falando com você. Não deixe o medo destruir os teus sonhos. Porque quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Quem te prometeu, pega na tua mão direita e te levanta, e te leva até a realização do teu sonho. Eu não estou falando que não vai ter obstáculo. Eu comecei essa mensagem dizendo um segredo para você. Você vai enfrentar obstáculos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nos fez para sonhar e para realizar sonhos. Por isso Deus falou tanto com a humanidade, através de sonhos, e fala até hoje, meu amado. Porque Deus é Deus que realiza sonhos. Quando nós ministramos aqui sobre a bênção da fidelidade dos dízimos e das ofertas, nós gostamos sempre de dizer que Deus atua de maneiras diferentes. Ele supre as necessidades de quem está necessitado. Ele dá a provisão, que é para que você esteja preparado para os compromissos adiantes e não venha sofrer nova necessidade. Mas Ele é Deus também que prospera e que realiza sonhos. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que se formos fiéis, comeremos o melhor dessa terra. Aliás, hoje a pastora Gisele falou que aqui no MS a gente vive uma dessas promessas muito claramente. Porque ô carne boa é a carne aqui do MS, fala a verdade, né? Então a gente come do melhor da terra. Quem prometeu é fiel, querido. E Ele não quer que você dê espaço para os destruidores de sonhos. A palavra te dirige a colocar a tua confiança em Deus, a entregar todos os seus sonhos para Deus. A palavra diz: consagra ao Senhor todos os seus planos, todos os teus sonhos, e todos eles serão bem-sucedidos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aqui está incluso os teus sonhos, querido. Você precisa hoje dar uma guinada na forma de encarar os teus sonhos. Pastor Daniel Jardine, meu cunhado, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: sonhe grande, porque sonhos grandes exaltam o nosso Deus, porque o nosso Deus é grande. Sonhe grande, querido, e não dê espaço para os destruidores de sonhos. O Senhor hoje, Ele libera uma unção de conquista sobre a tua vida. Ele libera uma unção de realização de sonhos. Ele libera uma unção de avanço na tua vida. Ele libera uma unção de ter visão ampliada para enxergar o que está à tua frente. Meu amado, Deus hoje te levanta para ser não apenas um sonhador, porque sonhar é bom, mas realizar é muito melhor. Ele te levanta hoje para ser um realizador de sonhos.